Fala galera, eu sou o Pastor Renato e esse é o nosso canal de reflexões. E antes de nós começarmos a nossa reflexão, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e recomende o nosso canal para algum dos seus amigos para ajudar na divulgação. Tá ok, meu querido? E vamos para a nossa reflexão. A reflexão de hoje, ela está em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que se vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Até aqui. Essa cidade, ela era uma cidade que ela tinha uma dificuldade muito grande com o abastecimento de água. E ela era uma cidade também que era uma cidade próspera. E tinha um recurso muito bom, e ela tinha um orgulho muito grande dos seus tecidos e da indústria de tinturaria. Mas Jesus, quando se refere a ela, pede justamente para que ela venha e compre vestidos brancos para esconder a sua nudez. Quando nós buscamos o contexto histórico, nós percebemos que faz um pouco mais de sentido o porquê Jesus está pedindo para que elas comprem roupas brancas, justamente porque elas tinham a sua confiança no seu comércio, nas suas riquezas. Jesus também faz menção quanto ao colírio. Aqui no verso 18 ele diz: E que unja os teus olhos com colírio para que veja. A igreja de Laodiceia, ela tinha, em alguns comentários bíblicos, dizem que é uma faculdade de medicina, outros comentários dizem que era uma indústria farmacêutica, mas o fato é que eles produziam um unguento no qual era usado para muitas curas de problemas e dificuldades de visão. Então eles se orgulhavam mais uma vez dessa questão, e Jesus ele faz essa referência justamente para dizer o contrário. Em suma, quer dizer o seguinte: muitas vezes nós queremos nos apoiar em várias situações as quais nós temos força. Talvez seja algo assim que eu canto bem, então eu não preciso de Deus nesse trabalho, nesse ministério. Eu sou um ótimo comerciante, então eu não preciso de Deus para poder me dar direção. Eu tenho vários amigos importantes, então eu não terei problemas com relação a trabalho, porque sempre terão pessoas para estar me auxiliando. Os meus pais, eles têm muito poder aquisitivo, então eu não vou passar por dificuldade. Ou seja, aqui ele nos orienta para não estar nos apoiando naquilo em que nós temos de bom, vamos dizer assim, mas sim sempre nos apoiarmos na fé, nos apoiarmos na presença de Cristo, nos apoiarmos naquilo que o Senhor nos oferece, assim como Paulo diz, não é? O justo viverá pela fé. Em Provérbios, se eu não estiver enganado, Provérbios 3:5 diz assim: Ame o Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Ou seja, aquilo que nós temos de segurança é o Senhor. Não é o meu conhecimento, não é o meu dinheiro, não é as coisas que tenho ou as pessoas que estão à minha volta. Somente o Senhor é Deus da nossa vida. Aqui nós podemos perceber também a indiferença que a igreja estava vivendo. Justamente por elas se apoiar nessas coisas e porque elas tinham riquezas, elas já não se apoiavam mais
na fé. Elas viviam uma indiferença, não é? Hoje em dia nós vemos muita questão voltadas nesse sentido. Igrejas fortes, igrejas grandes, onde você vai e eles pregam somente prosperidade, uma série de outras coisas, mas você pouco se ouve falar de Jesus, ou então quase nada. Jesus ele já deixou de ser o foco principal, ele passou a ser agora algo secundário. Então Jesus ele pede o que? Arrependimento. E fazendo um contraste com a nossa vida, talvez nós estejamos vivendo dessa forma. Estamos vivendo de uma forma indiferente ao Evangelho. E o que é que Jesus pede pra gente? O arrependimento, para que nós venhamos a voltar atrás e começarmos a praticar justamente as coisas que Ele nos pede para fazer. Confiar nele, andar de fé em fé, ter o ânimo e o amor de estar na presença dele, de buscar a presença do seu Espírito e estar em comunhão com os irmãos, que é justamente o que a palavra de Deus nos pede. Um outro fator que é importante nós observarmos no contexto histórico é o fato dos estágios que ele fala sobre quente, morno e frio. A cidade de Laodiceia ela estava entre duas cidades, que era Colossos e Herápolis. E a cidade de Herápolis ela tinha água quente e Colossos, ao contrário, tinha o seu fornecimento de água que vinha das montanhas, então era uma água muito fresca. Por conta dessa deficiência e escassez de água da cidade de Laodiceia, ela era abastecida através de dutos que foram feitos a partir da cidade de Herápolis. Então, quando a água chegava até a cidade de Laodiceia, a água já estava morna, ela já não estava mais quente. E dizem alguns comentaristas que viajantes chegavam ali e iam tomar aquela água e por conta de chegar e a água tá morna, ele vomitava ou cuspia ela para fora, né? Porque era um gosto muito ruim. Então, por isso a Bíblia nos faz essa referência de Jesus vomitar a igreja. E uma outra observação que é muito importante que nós podemos ver aqui é no verso 20, onde diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. É interessante Jesus mandar uma carta para as igrejas e colocar essa referência dizendo que ele está à porta. Ou seja, eu percebo que muitas igrejas elas falam da palavra, elas ensinam não da forma correta e Jesus está do lado de fora. Isso é uma coisa interessante e muitas vezes eu percebo isso, né? Fazendo menção mais uma vez à preocupação das igrejas de quererem ser igrejas gigantescas. Muitas vezes nós esquecemos do principal, que é Jesus. E esse fato é algo preocupante. O fato de Jesus estar à porta é sinal que ele não está do lado de dentro, está do lado de fora batendo, não é? Então, essa questão de você... Muitas pessoas fazem menção a esse texto falando de você estar quente, frio na presença de Deus. Historicamente, de uma maneira simples, é isso que se trata o texto. E quando se fala em questão de frieza espiritual, eu percebo que é o quê? É o fato de você não fazer uma leitura ou dirigir os seus pensamentos ao Senhor. E quando eu falo em oração, os pensamentos ao Senhor, eu não falo simplesmente no sentido de você estar o tempo todo de joelhos orando, mas sim com o fato de você talvez estar andando de bicicleta, fazendo uma caminhada e você poder falar com o Senhor, porque o Senhor ele nos ouve a todo instante. Dessa forma, então, nós temos liberdade para buscá-lo em qualquer momento e em qualquer lugar, em qualquer situação. E muitas vezes nós passamos o longo do dia sem fazer menção do nome de Jesus, sem falar de Jesus para ninguém ou sem dirigir os nossos pensamentos ao Senhor. Isso eu vejo como um esfriamento espiritual. O fato de eu não ler nenhum versículo, muitas vezes, da palavra de Deus, não estudar ou não estar, ao menos,
congregando e ouvindo, ou ouvindo mensagens através do YouTube ou Facebook, enfim, qual o meio que você usa, esse distanciamento da presença de Deus, ela nos esfria. Por mais que muitas pessoas dizem, não, isso não acontece, acontece sim. O fato de nós nos afastarmos das coisas que envolvem Deus, isso gera um esfriamento. Aos poucos, alguns mais rápido, outros nem tanto, mas aos poucos nós começamos a nos afastar daquilo que agrada a Deus. Talvez o fato de voltar a falar palavrão, ou o fato de começar a olhar coisas que não deveríamos, ter pensamentos que nós não deveríamos ter, enfim, isso já denota um esfriamento espiritual. E como fazer para reverter isso, pastor? Justamente fazendo o contrário disso. Me forçando, eu não gosto muito desse termo forçar, na verdade eu acredito que é o único meio de dizer. Nos forçando a pegar a Bíblia e ler, nos forçando a levar os nossos pensamentos ao Senhor. Entenda esse termo forçar no melhor sentido, porque o nosso corpo ele luta contra isso. Então nós precisamos lutar contra essa força que procura nos impedir de buscar a face de Deus. Muitas vezes quando eu chego cansado do trabalho, eu falo, poxa vida, hoje é dia de culto, cara. Levanta e vai, simplesmente assim. Quando você for deitar, ou se você estiver na hora do almoço, alguma coisa, pega ali um livrinho, tem aqueles livrinhos do Novo Testamento, pega, lê um salmo, lê um provérbio, lê alguma coisa, leia livros. Até no canal aí eu estou começando a recomendar alguns livros, mas o melhor de todos é a Bíblia, cara, não tem para onde correr. Todos os livros que nós podemos ler, eles foram tirados daqui, lógico, os livros cristãos, eles são tirados daqui, então essa aqui é a fonte, não tem para onde correr. Tá ok, querido? Se você deseja ser uma pessoa mais forte espiritualmente, o jeito é buscar ao Senhor. E a palavra dele nos diz o quê? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O tempo é agora, não tem amanhã, não tem depois. Se você deseja, corre atrás, busque a presença do Senhor e você vai ver que a sua vida vai começar a se transformar, ela vai mudar. E quando você tiver essa experiência, deixa aqui nos comentários para a gente saber que a palavra te alcançou e ela surtiu um efeito na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você e uma ótima semana.